Salve corredores, corredoras, aqui Tauro Bonorino, papo corrido dessa terça-feira, 21 de maio, 19 horas 30 minutos, aguardando os amigos aí para entrar, participar conosco, lembrando que normalmente toda semana, uma live por semana pelo menos a gente faz, com algum atleta, enfim, alguém, não necessariamente só um atleta, né, porque até agora, como recém estamos na quinta edição, então ainda tem muita gente para participar conosco, mas enfim, tivemos grandes pessoas, já grandes atletas do atletismo brasileiro e mundial até, participando aqui conosco. E hoje, a nossa segunda representante do naipe feminino, a Sabine Reit, eu vou colocar aqui então para vocês, para nós conversarmos no bate-papo. Aguardando a nossa amiga aqui. Oi, Dete, beijo, querida, obrigado por participar. Alô, alô, você. Sabine entrando aqui. Aguardando a Sabine. Olá, Sabine. Suba um pouco a sua câmera. Olá. E aí, Sabine, tudo bem? Tudo bem, Tauri? Contigo? Tudo, minha querida, tudo bem, tudo tranquilo. Melhor agora. Então, Sabine, obrigado por participar conosco aqui do nosso Papo Corrido. Vamos falar de atletismo raiz, né? Do tempo aí, os nossos tempos de atletismo, vai contar um pouquinho da tua trajetória, da tua história, da tua rotina. E para isso, claro, vou pedir para a galera ir participando aí. Aos poucos a gente vai abanando, mandando um abraço, o pessoal vai deixando um recadinho aqui, a gente vai tentando responder à medida do possível para todo mundo. Lembrando que nós temos o Papo Corrido também no YouTube, galera. Sempre que a gente faz a nossa live, ela depois entra lá no YouTube, né? Então, para quem porventura não conseguir assistir tudo aqui até o final, se quiser, na íntegra depois no YouTube, tá bom, galera? Sérgio, obrigado pela presença, grande abraço. Sabine, eu quero que tu te apresente, porque muitos aqui daqui a pouco, né, dos novos corredores, que, né, cada dia tem mais corredores, né, Sabine? O esporte, a esporte corrida é um esporte em ascensão contínua, né? Eu acredito que não. Eu sempre digo que a corrida não retrocede. Esse mercado da corrida não tem como voltar. Claro, temos esse momento agora de estagnação, mas não é só para a corrida, é geral. Mas igual tem muitos novos corredores. Eu queria que a Sabine se apresentasse, Sabine. Fala quem tu és, aí, conta um pouquinho da tua história, se quiser, daqui a pouco já falar como tu começou no atletismo e aos poucos a gente vai desenvolvendo assuntos, falando dos teus tempos, dos teus treinos, enfim. Claro. Não, tem razão, Tauro. Na verdade, a gente fica muito feliz que cada vez mais a corrida tem ganhado esse espaço imenso, né? A gente pode lembrar de anos atrás, quando nós participávamos das corridas de rua e tudo, como era bem diferente dos tempos de hoje, né? Eu comecei também em provas de rua. Comecei quando eu tinha 12 anos de idade, lá em Santa Cruz do Sul. Na verdade, eu sempre gostei muito de participar de esportes, tudo na escola. Participava de diversos esportes. E até que um dia uma professora muito querida convidou os alunos que gostariam de participar de uma corrida de rua. Me lembro bem que era uma corrida do Sesc, lá em Santa Cruz do Sul, de 5 quilômetros e tudo. Então, na verdade, a gente foi participar. Naquela época, naquela prova, só tinha a categoria principal, a categoria adulto, e todos nós fizemos o percurso de 5 quilômetros. E ali, já naquele momento, eu consegui me destacar entre alguns atletas. Eu já tive como concorrente direto a Cristiane Hitz. Eu lembro bem que ela estava participando. Nossa última convidada, sim, isso aí. Que Exatamente, exatamente. E a gente foi, toda a criançada foi à escola e foi bem bacana. E aí que começa também a importância das corridas de ruas também, né? Até fazer de certa forma, um apelo para que voltem a dar uma atenção especial também para a criançada, umas provas infantis, para que a gente possa trazer, então, esse público também de volta para as ruas, né? Perfeito, Sabine, né? A gente sempre conversa isso, né, de até alguns projetos que se possam fazer nas cidades aí a fim de fomentar o atletismo, né? Não necessariamente para criar atletas, mas para que a gente consiga conseguir mais adeptos, né? Para o atletismo, que o atletismo é esporte base, enfim, já falou várias vezes sobre isso, mas também não custa ressaltar. Lembrando, né, tu falou que tu é natural de Santa Cruz do Sul, Sabine? Sou natural de lá. Né? É um celeiro, né? Santa Cruz é um celeiro de atletas, eu vejo. Impressionante, né? E aí tu falou da Cristiane Hitz,
outra grande atleta do atletismo brasileiro, tu vem numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, né? Uma outra grande atleta de meio fundo, também tu acabou fazendo meio fundo, tu vai contar um pouco disso também. E que bacana que teve a oportunidade de, mesmo bem criança, assim, mais nova, ser inserida no atletismo. Acredito que isso foi decisivo, né, para a tua carreira, assim, eu acho que isso colaborou de alguma forma. Eu particularmente não gosto de uma especialização precoce, mas eu acho que a apresentação da modalidade, eu acho que ela é fundamental. Eu acho que o atletismo, ainda mais o atletismo, né, que acaba dali do atletismo, tu pode enveredar para tantas outras opções, né? E aí, Sabine, tu começou assim, foi participar dessa prova, e aí como é que se desenvolveu essa paixão pelo atletismo? Na verdade, foi o meu primeiro contato com o atletismo. E, na verdade, nos primeiros 2 anos, eu tive contato só com as corridas de rua. Porque não havia lá em Santa Cruz do Sul, né, o caso de alguma equipe que fosse federada, a Confederação Brasileira de Atletismo, que nos possibilitasse, então, estar participando de provas de pista. Então, esses primeiros 2 anos da minha carreira foram somente em rua, competindo provas de rua na região. Me lembro bem de participar ali em Cachoeira do Sul. Mais pra frente, a gente acabou indo competir em Porto Alegre, já era um outro nível realmente. Então, esse meu primeiro contato foi com a prova de rua, uma grande paixão, me lembro bem, que depois que eu comecei nas pistas, tive um pouco de receio dessa transição e tudo ali, porque eu achava que a rua era muito mais, sentia muito mais livre, muito mais solto para correr, não aparentava ter tantas regras, não tinham raias e toda aquela questão. Tu via as Sim. pessoas apoiando nas ruas, então me lembro que essa transição, depois de estar 2 anos somente correndo provas de rua, foi bem diferente para mim entrar nas pistas. Essa apresentação da pista para ti, né? Porque, na verdade, os teus resultados mostram que tu foi uma grande corredora de rua no final das contas. Nós vamos conversar sobre isso, mas que, sem dúvida, o teu destaque foi nas pistas, né? Lembrando aqui, deixar um abraço para o José Castilhos, que entrou, meu irmão Everton, lá do Canadá, está aqui com a gente, o Marquinhos, também conosco, o Marquinhos, meu brother aqui da região metropolitana, o Urbano Craco, ultramaratonista, Alex Schmidt, o Cássio Barreto de Santa Cruz, o Fernando, que mandou um abraço para ti. Obrigado por prestigiarem, hein, galera. Pois então, Sabine, falando aí, né, essa galera que está te prestigiando aqui, daqui a pouco não sabe algumas coisas de ti. Conversamos, né, nos bastidores sobre as tuas marcas, e aí eu queria passar para a galera, e nós vamos conversar um pouco disso, justamente porque faz um link com o que eu falei sobre o teu desempenho em pista, né, comparado com rua, que na verdade tu foi uma grande atleta também na rua, mas como nós falamos, acho que o ponto máximo foi 2007, o Pan do Rio de Janeiro, né, a conquista da medalha de ouro no Pan-Americano. E aí a Sabine, pessoal, a Sabine tem aqui, me corrige aqui, Sabine, se eu estiver falando alguma bobagem, 1.500 foi 4:11 ou 4:15, Sabine, só que na minha letra que não está me ajudando aqui. 4:15. 4:15, ela estava em dúvida se era 4:11 e 4:15. Igual, né, pessoal, 4:15, muita gente aqui não corre 4:15, né? Então, vamos falar a verdade, é um tempo razoavelmente bom, né? 2.000 com obstáculos, a Sabine tem 6:34. 6:34, galera, é até hoje o recorde sul-americano menor da categoria. É o recorde sul-americano, 13:17 por quilômetro com obstáculo. Então, há de se respeitar também essa marca que perdura até hoje. Em que ano que foi isso, Com Sabine? 16 anos, né? Com 16 anos, tinha mais um ano ainda, né? Exatamente. E em que ano foi isso, Sabine? Que tu fez essa marca que até hoje não foi quebrada? Foi em 2004, num campeonato sul-americano de menores em Guayaquil, no Equador. Então aí, galera, né? Pra gurizada que vem aí, ó, já são 16 Mas anos. Mas antes disso, viu, Tauro? Para mostrar que as nossas pistas têm valor, o recorde sul-americano foi quebrado lá na pista da Unicinos. A nossa antiga e amada pista da Unicinos. Foi lá que eu bati a primeira vez o recorde sul-americano, que, se eu não me engano, era 7:2 e eu acabei fazendo 6:46, algo do tipo. E depois eu acabei indo pro sul-americano batendo novamente o recorde. Mas aquela pista ali tem bastante história também. Ah, sim, Donovan Bailey também teve nessa pista, na estreia da pista da Unicinos, para quem não sabe, o atleta canadense Donovan Bailey, medalhista olímpico, teve aqui para correr nessa inauguração, né? E aí, galera, pois então, são 16 anos que esse recorde se mantém. E aí a gente está esperando ansiosamente, né, Sabine? A gente quer que as pessoas venham, né, para quebrar o recorde, né? Eu acho que isso é importante. Com certeza. Isso significa que tem gente treinando em alto nível, em alto rendimento.
E aí, passando por Claro. 3 mil com obstáculo, na categoria adulta já, ela fez 9,41, né? E isso é um pace de 13,4 por quilômetro, né? Os 5 mil para 16,04 e os 10 quilômetros para 34,15, numa época que aqui no Rio Grande do Sul ainda tinham muitas atletas que corriam abaixo dos 40, né? Tinha uma grande leva de atletas, né, Sabine? Grandes confrontos. Sim, sim. Onde é que tu fizeste esse 34 com 15? Esse foi um 10K da Caixa aqui, em Porto Alegre, É. ali na Orla do Guaíba. Nossa, o circuito Isso. da Cátia era fantástico, né? Muita gente de fora vinha e acabava proporcionando essa Sim, esse possibilidade. foi meu tempo e eu me lembro que eu fui quarta, quinta ou sexta, nem me lembro a colocação, na verdade. Vê só. Sabine, sabe que esse negócio da colocação no final das contas, eu te confesso que para mim mesmo, assim, não é o mais importante. Eu tenho um ditado que digo assim, que eu sempre preferi ser o cachorro do rei do que o rei dos cachorros. Assim, eu preferia fazer uma grande marca não ganhando uma prova do que eu ganhar uma prova com uma marca insatisfatória. Não é o meu perfil, né? E eu acredito que também não Claro. fosse o teu. Tu vê, a tua melhor marca tu não ganhou uma prova, mas 34 com 15, quando que aqui no Rio Grande do Sul se corre isso hoje em dia para uma mulher, entendeu? Muito homem não corre isso. Muito homem não corre 34 com 15 hoje em dia, Sabine. E essa é uma triste realidade que a gente tem, né? E aí, Sabine, o ponto alto, que é o que eu acho que muita gente precisa saber de ti, é essa conquista pan-americana, Sabine. Então, como é que foi? Eu queria que tu falasse um pouco do como é que tu estava treinando, se tu sentiu que naquele dia, assim, naquela fase da tua preparação, o pico estava alinhado, estava tudo certinho, tu sentiu que aquele era um grande dia? Conta aí pra gente. Tá. Na verdade, assim, ó, tudo começou naquele ano de 2007 com uma preparação diferente. Eu me lembro que no início do ano é, eu fui para altitude pela primeira vez, fui fazer um camping de treinamento em Paipa, na Colômbia. E eu me lembro que assim, o critério estabelecido pelo Comitê Olímpico Brasileiro era de a melhor atleta brasileira, ou seja, o melhor marca do ano até um mês antes dos Jogos Pan-Americanos, acredito que até junho, e a campeã do Troféu Brasil daquele ano. Então, eram essas duas vagas que possibilitariam a pessoa de estar indo para os Jogos Pan-Americanos representando o Brasil. No momento, naquela época, eu, com 19 anos no caso, eu não tinha as duas melhores marcas do país, eu deveria ser a terceira ou quarta do ranking, mais ou menos assim, eu estava ingressando na categoria principal, até um ano antes era da categoria juvenil, então eu me lembro que o meu objetivo maior era fazer uma marca, a melhor marca da minha vida, só assim eu poderia estar indo para os Jogos Pan-Americanos. Então, foi uma escolha que eu tive, né, juntamente com o meu treinador, o Jorge Peçanha, na época e tudo. E nós resolvemos, então, arriscar pela primeira vez um treinamento na altitude. Me lembro de ter ido, então, para Paipa, na Colômbia. São aproximadamente 2.400 metros acima do nível do mar. Sim. E fiquei lá durante 21 dias, fazendo treinamentos. Primeira semana é só adaptativo, depois tu consegue melhorar um pouquinho o teu nível de treinamento na altitude, mas que jamais se iguala ao que tu consegue render aqui embaixo, em nível do mar. Sim. E eu me lembro que quando eu retornei de lá, eu já participei de uma competição que na época tinha, que se chamava Campeonato Brasileiro de Fundo em Pista. Eu acho que deve lembrar, que reunia as principais provas, Cheguei a participar. 3 mil metros com obstáculos, 5 mil metros, e os melhores corredores daquelas provas para estarem disputando e melhorando o nível técnico da prova. E aí eu me lembro que nessa oportunidade eu fiz a minha melhor marca daquele ano, da carreira até então, que, se eu não me engano, tinha sido 9 minutos e 57 segundos. Nossa. Essa marca, eu fiz ela, se eu não me engano, em março, abril de 2007. E eu tive que segurar ela no peito até julho daquele ano. Por quê? Porque, na verdade, eu passei a ser a primeira do ranking até maio, junho. Depois a atleta de São Paulo, a Zenaide Vieira, passou esse meu tempo. Então eu já era a segunda do ranking, ou seja, por tempo, teoricamente, eu já não entraria mais. Mas ainda havia esperança de que se ela ganhasse o Troféu Brasil, que era realmente a favorita, eu poderia estar indo por marca. Então, tu imagina a minha aflição até o último momento. Eu fiz a marca, fui a primeira a fazer a marca do Brasil,
mas fui a última a poder comemorar, vamos dizer assim, a vaga para os Jogos Pan-Americanos. Tive que esperar realmente até os 45 minutos do segundo tempo. E aí realmente foi o que aconteceu, que todos nós imaginávamos. Na prova do Troféu Brasil daquele ano, foi a prova mais nervosa da minha vida, porque eu sabia que se ela ganhasse a prova, eu entraria como segunda do ranking, né, automaticamente conseguiria a vaga para o Pan-Americano, só que naquela prova tinha ela e a colega de equipe dela. Portanto, combinado entre elas e já sabido por mim, porque era bem claro isso, que se ela tivesse ganhando a prova e a outra atleta, que também na época era muito próxima a mim, até mesmo melhor, se ela tivesse em segundo, a Zenaide abriria a mão do primeiro lugar e ela passaria a ser campeã e as duas iriam. Entendi. E eu não. Um jogo de equipe, né? Não dá para condenar. Exatamente, não, com toda a razão. Claro, sim, claro, sim. Não, faz parte do jogo. Então cabia só a mim fazer merecer a minha vaga, que eu já tinha conquistado no início do ano. As regras eram claras, então não tinha o que reclamar. E foi o que aconteceu. Como eu estava em segundo, a Zenaide não parou a prova, né? Obviamente, ganhou o Troféu Brasil e eu acabei indo com a segunda vaga por ter o segundo melhor tempo do ranking. E aí realmente veio todo um outro momento, porque eu nunca tinha participado de uma prova daquele tamanho, na categoria adulta, já havia participado de alguns mundiais das categorias de base. Então eu me lembro muito da adrenalina, de viver todo aquele momento. Eu estava muito feliz. Eu já estava muito feliz por estar participando dos Jogos Pan-Americanos. E me lembro bem que foi um ano bastante difícil. Fez muito frio, choveu muito aquela época. Foi, infelizmente, o ano do acidente da TAM. Sim. Que nós, de Santa Cruz, iríamos embarcar naquele dia. E o voo foi passado para o outro. O voo é exatamente o mesmo. Eu e o Fabiano Peçanha. Sério? Estaremos participando do Pan-Americano. Sério. Eu viajei uma semana depois para São Paulo. Eu viajei uma semana depois. Eu nunca me esqueço que eu pousei em Congonhas e eu vi as marcas na pista. Me assustei, me choquei muito com aquilo, sabe? Eu fui para um campeonato brasileiro de provas de fundo, esse que tu falou. Foi exatamente nessa situação. Exatamente, Então eu me lembro assim que foi meses difíceis. Nós treinamos em Porto Alegre, pedimos permissão para a Soji para fornecer a pista, porque em Santa Cruz, como chovia muito, não tinha condições de treinamento de alto rendimento. Não sei se as pessoas sabem, mas em Santa Cruz não tem. Na verdade, a minha prova, que eu ganhei os Jogos Pan-Americanos, foi os 3.000 metros com obstáculos. Em Santa Cruz do Sul não tem. Um fosso, não tem os obstáculos, então nós meio que fazíamos um milagre. Que coisa, hein? As pessoas não sabem disso, né? E na verdade, para quem não sabe, galera, é fundamental, assim, pela vivência da modalidade, assim, para quem faz o obstáculo, o ideal é que tu tem que ter o obstáculo, tem que fazer esses treinos. Eu, né, se me permite interromper um pouquinho, Sabine, até porque eu acho legal a galera entender um pouco disso. Eu tive a oportunidade que na UBRA nós tínhamos obstáculos, tínhamos o fosso, tinha tudo, né? Então, muitas vezes o Marco me dava os treinos, eram tiros de 400 com obstáculo. Então, justamente pelo princípio da individualidade do movimento que tem que ser executado, da forma como o que tem que praticar, o ideal seria que tivesse. E eu confesso, eu não me dei conta que na pista lá de Santa Cruz realmente não tem obstáculo, né? E aí, olha... Pensando, né, galera, fantástico isso, uma pessoa que foi campeã pan-americana que na sua cidade não tinha um obstáculo para treinar. E aí foi para Sojipa para treinar. Sim, nós treinávamos, improvisávamos com barreiras e tudo, mas realmente o fosso era algo que nunca não tinha possibilidade de estar improvisando. Mas era a minha paixão, sempre foi. Então, os obstáculos a gente dava um jeitinho de fazer. E Sabine, naquele dia, né, vou aproveitar e mandar um abraço para a galera aqui, o Michel, Marco Emiliano, Luciano, Vanderlei, Fernando Miranda, o ultramaratonista, meu amigo, também está aqui. Jorge Ferreira, teu conterrâneo de Santa Cruz, te mandando um abraço, dizendo que lembra quando chegaste na cidade que foi uma festa. O Cleiton, orgulho dessa gaúcha. Ader Burgos, gente, tem uns nomes que o pessoal bota, eu não sei quem é. Ader Burgos, né? Não sei, estou lendo aqui por respeito, né? Mas enfim, sinta-se abraçado, meu amigo. César Asman, o Guga, o Júnior. Paulo Viana Lebrão falando daquela tua última volta, e eu vou falar justamente disso, eu quero que tu conte. Eu estava vendo em casa essa prova, esse dia chovia muito no Rio de Janeiro, né? Naquele 2007, já 13 anos passados aí, e eu quero que tu, então, chegando, né, Sabine, toda essa saga, né, do caminho até os Jogos Pan-Americanos, e aí chegando, Sabine, chegou no dia
chegou no dia da prova. Como é que foi? Conta pra nós, assim. Eu acredito que tu deve te lembrado de exatamente o que aconteceu, o que passou na tua cabeça e como é que foi essa última volta também, a emoção, a adrenalina para lidar, porque não é só correr, né? Uma coisa é tu correr na última volta, mas uma outra coisa é tu correr, passar obstáculo e passar fosso, porque eu já vi em final de Liga Diamante, em final de Campeonato Mundial, caras tropeçarem no penúltimo, no último obstáculo. Conta o que foi o Pan-Americano de 2007. Então, eu me lembro bem de estar realmente muito feliz de estar nos Jogos Pan-Americanos e lembro assim, ó, o meu nervosismo, ele se misturava com essa sensação de alegria, de deslumbramento, porque como eu era realmente muito novinha, para mim era uma novidade muito grande estar naquela competição. E sem dúvida, né, depois eu participei dos Jogos Pan-Americanos no México, mas sendo no Brasil, a sensação era maravilhosa. As pessoas, o Brasil realmente torce. Me lembro já de no caminho, no ônibus, indo para o estádio, né? As pessoas, assim, buzinavam e gritavam, e eram pessoas com bandeiras e tudo. E eu me lembro que eu acabei participando no penúltimo dia dos Jogos Pan-Americanos. Ele se encerrou no domingo, com a maratona masculina, né? E a minha prova foi sábado, no final da tarde. Ai, me lembro aproximadamente 5 horas da tarde. Depois da minha prova, só teve, se eu não me engano, um revezamento. E se encerrou as provas de pista. Então, tu imagina que eu vi todo mundo competindo, vi todo mundo ganhando ou perdendo, né? Vários acontecimentos e eu esperando ali quietinho no meu canto, o meu momento de participar. Eu fui para lá, bem tranquila, sabendo que eu tinha feito tudo que eu podia fazer, treinado tudo que eu podia ter treinado realmente para aquele momento. Eu me lembro da minha massagista, que me acompanhou desde novinha, ela dizia assim, não tem por que ficar nervosa. Na verdade, tu vai lá e vai fazer o que tu faz todos os dias, correr. Sim. E isso eu sempre carreguei comigo, né? E é uma verdade. Então, era isso que eu pensava em todo momento. E me lembro de uma frase muito importante, talvez fundamental, que o meu treinador me disse momentos antes de eu entrar na pista, naquele último contato que nós temos com os treinadores. Ele me abraçou e falou assim, vai lá e corre fazendo a tua festa. Porque a maior vitória já conquistou, que é estar aqui. E aquilo, sem dúvida, me tirou qualquer peso, qualquer coisa. Eu entrei simplesmente leve na pista. E me lembro realmente de estar chovendo, estava frio, parecia meio que armado para a gaúcha aqui, né? Que havia treinado todos aqueles dias. Né? Eu acho que já tinha algum esquema ali. E aí, me lembro o estádio realmente lotado e aquilo já me chamou a atenção. Eu pensei, nossa, as pessoas estão aqui na chuva, no frio, de qualquer forma, para assistir. E eu comecei a viver aquele momento. Na verdade, eu não tinha, vou te falar a verdade, olha, eu quase não levei o abrigo de pódio, que todo atleta recebe um abrigo de pódio, que é para aquele subir no pódio. Eu quase não levei o meu, porque a chance de eu ir pro pódio, vamos dizer a verdade, era muito pequena. Eu levei, eu acho que só porque eu tava com frio. Porque naquele momento eu era a 7ª do ranking, algo desse tipo. O start list ali era o 7º tempo. Exato, E tinha as americanas, que teoricamente eram imbatíveis. A própria Zenaide, que já havia feito... Sim. Eu tinha como melhor marca 9,57. E me lembro que a Zenaide já tinha, acho que abaixo de 9,50. As americanas tinham na casa dos 9,40, algo do tipo. Então, realmente era bem improvável que algo acontecesse, porque eram muitas concorrentes para dar alguma zebra e eu acabar ganhando, vamos dizer assim. Mas, dada a largada da prova, eu tive uma sorte que foi o quê? Elas resolveram fazer uma prova tática. Ou seja, elas se reservaram para tentar ganhar no final. Só que nisso me favoreceu bastante. Exatamente. Porque talvez eu não tivesse, naquele momento, uma capacidade física para aguentar se elas já tivessem saído num ritmo muito maior. Claro que quando elas correram, eu tive o pensamento do seguinte, eu vou com elas até aonde eu aguentar. Até onde eu aguentar, eu vou atrapalhar as gringas. Na verdade, né, Sabine? Então, essa condição adversa te colocou no jogo, foi exatamente... Era o que tu precisava, no final das contas, né? Te colocou em condição de igualdade. Eu conversava esses tempos com o Leandro Prates e nós falamos sobre isso. Que nessas grandes provas, muitas vezes não se corre por marca, se corre pela medalha. E isso acaba, de uma forma ou outra, favorecendo quem daqui a pouco possa não ser o favorito, né? Exemplo que eu sempre falo para as pessoas
Eu estava nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016, fiquei 10 dias lá assistindo. Para quem viu a final dos 1.500, o Asbel Kiprop, que era o favorito, tinha 13, 20 e pouquinho, ele fez quase igual a mesma marca do Richard Leguerru. E ele foi encaixotado e o Centrovitz ganhou com 13,50, que é uma marca fraca para uma final olímpica. Por quê? Porque se tornou uma prova tática e colocou ele na briga. Exatamente o que aconteceu contigo. E aí, tu seguindo o teu relato. Isso, exato. Então a prova estava se desenhando favorável para mim, mas lógico, mesmo assim, longe de uma possível medalha, vamos dizer assim. Então o meu pensamento naquele momento foi o seguinte: bom, eu estou conseguindo correr com elas, então eu vou com elas até onde eu aguentar. E nesse pensamento, o que eu pude observar durante a prova foi uma coisa muito clara, que quando nós nos aproximávamos do fosso com água, eu entrava na curva sempre em quarto, quinto, e no salto eu saía na frente. Então eu pude observar que eu estava me saindo muito bem no fosso com água, enquanto elas estavam tendo problemas técnicos naquele momento. E toda vez que eu saía na frente, eu voltava a trotar num ritmo bem lento, que era para justamente segurar o pelotão e fazer com que elas se sentissem desconfortáveis e começassem a puxar, vamos dizer assim, me desgastando menos. E foi assim durante muitas voltas, na verdade. Eu acho que essa cena de entrar atrás no fosso e sair na frente se repetiu pelo menos em 4 voltas, com certeza. E isso foi me dando confiança, claro. E então o que eu pude observar foi que justamente elas começaram a se sentir desconfortáveis e eu comecei a ganhar, né, mais ânimo para achar que eu estava no caminho certo. E foi justamente o que aconteceu. Me lembro que nós acabamos virando bem forte o último 1000, se eu não me engano, o último 1000 acabou saindo para 13,14, 13,15, algo que eu nem tinha pensado que poderia fazer. E a última volta, se eu não me engano, foi para 1,11. Nossa. Então, realmente, a última volta foi muito forte. Eu me lembro que quando bateu o sino, elas aumentaram, na verdade, a Zenaide estava na frente, não fui eu que aumentei. Ela aumentou e tudo, e o meu único intuito foi, eu vou agora, a última volta. Sim. E vou, né, entrar, só que justamente quando se aumenta muito, de repente, o ritmo numa volta, a gente sabe muito bem que descoordena, que a gente acaba entrando no fosso ou atacando o obstáculo com uma perna não tão favorável, então essas coisas podem acontecer numa última volta. E eu me lembro então que eu entrei atrás dela no último fosso, mas saí na frente. E quando eu saí na frente, realmente foi o momento em que eu acelerei. E me lembro ainda de quando tá entrando na reta de chegada, muita gritaria, me lembro um som muito alto, que eu não conseguia nem me concentrar, assim, realmente. E me lembro só de que eu tive quase um deslize no último obstáculo, porque o ritmo realmente ficou muito forte, imagina, né? 1,11 a última volta é absurdo para um 3.000 com obstáculos, assim, que a gente começou muito lento. E aí eu me lembro de ter cruzado a linha de chegada e ter olhado pro telão e a expressão foi nítida de que eu não estava acreditando. Realmente, e me lembro de ficar pensando assim, o que eu vou fazer agora? Não tinha me preparado emocionalmente para vencer. O que eu vou fazer agora? Fiquei um pouco tímida. Que lindo. Baita relato, sensacional, Sabine. Nossa, pessoal, a Sabine quem teve a oportunidade se emociona, assim, ainda mais quem conhece a Sabine. Eu, por exemplo, tive a oportunidade, a satisfação de ver a Sabine começando, surgindo ainda, novinha nas provas de pista, e já começou, né, arrasando. A nível gaúcho ela era uma unanimidade, e a nível brasileiro também. Ela foi pentacampeã do Troféu Brasil, para quem não sabe, nessa distância. Ela foi campeã brasileira sul-americana em todas as categorias, ou seja, uma grande carreira que se consolidou e culminou com esse título fantástico, inesquecível para todos, sem dúvida, para ela. Pessoal, eu vou pedir para vocês que, se vocês quiserem fazer perguntas para a Sabine, eu vou fazer uma pergunta primeiro aqui, e se vocês quiserem entrando, lembrando, nosso papo é um papo corrido, nós temos mais 30 minutos, então, à medida possível, a gente vai tentando responder e interagir com a galera, tá? Mandando um abraço para o Douglas Henning, que disse que viu muito a Sabine treinar em Santa Cruz e, né, sabia do potencial dela. O Chumbinho Zanotto, lá de Veranópolis, nosso amigo. A Marlisa, que te mandou um beijo, disse que te ama muito, te admira. O Joselito Martins também. Enfim, Sabine, conta para nós, né, para essa preparação. Lembrando que Paipa acabou se tornando uma referência para atletas de meio fundo e fundo brasileiros. Muitos subiam para lá para fazer seus treinos.
Mas me conta, Sabine, que acaba sendo uma pergunta meio que repetitiva para todos os atletas que passam por aqui, e eu vou me permitir fazer. Como é que era o teu volume semanal na questão de quilometragem para os 3.000? O que tu fazia? E quantas sessões de treino tu fazia? Se tu quiser contar um pouco da dinâmica de treinos intensos e treinos de volume, o teu treino de mais volume, como era para os 3.000, quanto tu rodava, e fala um pouquinho para nós da constituição do treino do nosso grande amigo Jorge Peçanha, um dos grandes treinadores do Brasil. Sim, na verdade, eu me lembro assim, que no período de base, que geralmente era o período que nós subíamos para altitude, realmente nós tentávamos aproveitar o máximo possível da questão cardio, né, de aumentar a questão de volume, até porque na altitude nós não conseguimos fazer treinos muito intensos, a qualidade cai bastante, então, na verdade, tu consegue ir até mesmo um risco de lesão, porque a gente sabe que o treinamento na altitude exige muito, e a musculatura não tem a mesma recuperação do que teria aqui embaixo no nível do mar. Então, na verdade, a gente focava... Isso eu estou falando do método do Jorge Peçanha, da gente, né? De treinamento. Então, nós focávamos bastante em aproveitar a questão do volume e melhorar o cardio o máximo que nós pudéssemos, extraindo, então, essa questão da altitude. Me lembro, assim, que eu nunca fui uma atleta que treinei muita resistência, assim, que tive um volume muito grande. Quando eu conto para as pessoas nem acreditam muito, mas o meu volume semanal era em torno de 60 quilômetros, aproximadamente. Também, né, Sabine? Para uma prova de 3 quilômetros, né? Mas é até importante falar. Fala mais, Sabine. Tá, claro, em Paipa, na verdade, obviamente não tem a altitude, é muito, muito delicada para fazer treino de intensidade, mas aí quando descia, quantos treinos de intensidade fazia na semana e quantas sessões de treino fazia? Vamos imaginar, vamos desenhar um quadro, tá? De segunda a domingo, manhã e tarde, ou manhã e noite, que seriam 14 sessões. Tu chegou a fazer quantas sessões de treino? E aí, quantos treinos intensos tu fazia de pista, onde o bicho pegava mesmo, assim? Assim, sim. Não, o treino, na verdade, ele era de segunda a sábado, no caso, né? Na verdade, então, nós tínhamos menos sessões, mas eu me lembro, assim, que nós aproveitávamos todos os treinos. Raramente tinha um treino, mesmo que fosse uma rodagem, a rodagem não era leve ou não era regenerativa. Geralmente, nós aproveitávamos bem todos os treinos. Então, nós intercalávamos. Na verdade, era, por exemplo, na segunda-feira nós fazíamos um fartlek. Na terça-feira já haviam tiros da pista, né? Já haviam intervalados e tudo, me lembro Aí variava bastante, ele gostava bastante de fazer escadinha, de fazer tiro, depois rodava e fazia tiro. Então, ele fazia bastante treinamentos diferentes. Ele buscava não repetir os mesmos treinos durante a semana. Por exemplo, se a gente havia feito séries de 1.000 na segunda-feira, na quarta-feira seria série de 600 ou 1.600, 200. Ele realmente intercalava, assim. E nas outras semanas também, ele não repetia os treinos, até para que a gente não ficasse pensando muito no tempo que havia feito na outra semana, aquela coisa toda, né? Então, mas vamos dizer assim, de 12 sessões de treinamento na pista, nós tínhamos pelo menos uns 4. Eu conto junto, por exemplo, tiros na subida. Sim, né? Os mais intensos. Os que se consideram os mais intensos. Perfeito. Puxando pneu, essas coisas. Nossa, assim. Sensacional. Sensacional puxar um pneu, botar uma anilhazinha. O meu treinador consegue botar uma anilha. Ele botava uma anilha dentro do pneu de fazer tiro de 200 puxando o pneu com anilha. Aí a gente terminava e ia pra pista fazer um tiro de 1.000 na lixa. É umas coisas assim que mais funcionava, né? Sabine? Porque o nosso pneu, ele começava vazio e no final do tiro tinha muita terra dentro. Tem isso também, né? Ia arrastando e botando... Aumentava a carga. Nem precisava botar anilha, sensacional. Ô, Sabine, a Arone perguntou, pessoal, à medida do possível, vou perguntando aqui, a gente vai lendo, ou tentando não deixar ninguém de para trás aí, tá? A Arone perguntou como é que era a tua preparação emocional. Tu seguia algum ritual? Tu tinha algum ritual que tu fazia para as provas? Como é que funcionava? Na verdade, eu tentava me manter o mais tranquila possível, sabia que realmente o nervosismo poderia atrapalhar, até mesmo na questão, assim, de se a prova era de manhã, por exemplo, a gente acordava nervosa e mal conseguiria tomar um café da manhã, então eu tentava me manter o máximo tranquila possível para que nada me prejudicasse, né, nesse sentido, assim.
Ah, me lembro de ouvir música. Música ajuda bastante, de aquecer ouvindo alguma coisa que tu gostasse, assim. E tentar não reparar muito no detalhe dos outros. Eu me lembro desde novinha que eu nunca tive muita... não fazia muitas coisas, assim, para aquecer, ou movimentos, ou técnicas. Talvez até porque eu não conhecia, realmente. E eu me lembro de chegar em São Paulo, no Rio, as atletas das equipes de lá faziam manobras absurdas, assim. E eu aprendi desde pequena a não me assustar com aquilo ali. Não era pela falta de fazer alguma coisa que elas faziam que eu não estaria certa fazendo o que eu fazia. Sim. Então, o Jorge também me dizia isso. Ele falava assim, elas podem fazer isso ou aquilo, mas a gente vai ver quem vai ganhar no final. Então, a gente tem muitas vezes a mania de olhar o outro e achar que o outro é melhor, que o outro que o outro está fazendo certo ou não. E, na verdade, a gente pode se valorizar um pouco mais e acreditar que a gente também sabe, né? E que talvez a nossa forma de fazer também seja correta ou até mesmo, às vezes, mais eficiente. Então, eu acho que para poder manter a tranquilidade, tu estando, assim, ciente do teu trabalho, sabendo que tu tá dando já o teu melhor, e se valorizar, achar que tu tá merecendo estar ali e que tu vai fazer por si. Os rituais sempre funcionam, né? Eu sempre digo, eu acho que todo atleta acaba tendo um ritual, uma sequência de movimentos ou de gestuais que acaba fazendo que sempre que consegue, sempre que pode, leva para uma prova, né? O pessoal tá curioso aqui, Sabine, perguntando para os 3.000 qual era o teu longo? O que era o teu longo? Porque o pessoal ficou chocado, a galera tá apavorada que tu fazia 60 quilômetros na semana. Então eles querem saber o que era o teu longo para os 3.000. Depois eu quero entrar no outro método, mas especificamente para os 3.000, o que era o teu longo? O meu longo era 12 quilômetros. 12 quilômetros não era um longo curto, né? Não. Era razoável, né? Para uma pessoa que ia correr 3.000. Que na verdade, quando os tiros eram mais intensos, eles eram menores, então isso acaba dando uma quilometragem pequena. Eu confesso que eu nunca fui uma atleta de aquecer muito, então não dá nem para considerar o aquecimento como uma quilometragem. Eu sempre fui admito assim, meio preguiçosa pro aquecimento e tudo, que eu gostava de logo, eu quero logo sentir a adrenalina, sentir o ritmo forte e tudo, então era meio afoita, vamos dizer assim. Então, mas me lembro que era no sábado de tarde, era o longão, e a gente fazia uma volta maior pela cidade lá, me lembro bem. Que o Jorge prometia de levar água e às vezes esquecia de levar a nossa água. Lembro também. Esse era o Jorge, nosso amigão querido. Ô Sabine, olha só, aí tá. Tem gente que tá perguntando agora, né, o que tu faz para manter a forma atualmente? Tu tem corrido? Qual é a tua vibe atualmente, sim, para manter a forma? Sim, na verdade, continua sendo a minha paixão, né? A corrida, claro. Às vezes não dá pra gente manter a mesma rotina. Agora eu tenho meu bebê, né? Sim. Terminei a faculdade, tudo, e estou em função também de trabalhar e tudo mais, mas é a minha grande paixão. É o que eu faço realmente, não só para, vamos dizer assim, manter a forma, mas principalmente para manter a cabeça em dia. Sem dúvida é a minha válvula de escape. Então, continuo correndo sim, na verdade. Antes da quarentena ali, eu estava até fazendo uns treinos mais legais, assim, consegui fazer, eu acho que uma quilometragem maior do que eu estava fazendo quando eu competia. Na verdade, sim. E tento fazer assim, na verdade, geralmente eu saio para correr meia hora, às vezes 8 km, às vezes assim, uma vez por semana. Talvez eu consiga fazer um longo maior, sei lá, de 10 quilômetros no domingo pela manhã, alguma coisa nesse sentido. Então ainda é a minha paixão, eu quero voltar a competir, quero participar nas provas de rua, tenho bastante atenção nisso, né? Sonho em ter o meu grupo de corrida também, que já está nos meus planos. Legal. Queria, na verdade, dar início agora no final do ano, né? E então, na verdade, são sonhos e planos e eu continuo nessa. A corrida é a minha paixão, então, na verdade, se eu puder voltar e me manter num certo nível, eu ficaria muito feliz. Mas se não for o caso, só de estar participando e de ver todo mundo, já é uma felicidade muito grande. Um grupo de corrida é excelente, vai surgir por aí então, pessoal, fiquem atentos, novidades na área. Eu acho que em primeira mão, eu não sabia que a Sabine ia fazer um grupo de corrida e fico particularmente muito feliz com uma atleta que está fazendo, ela une o conhecimento prático com a teoria, com o conhecimento acadêmico para formar um grupo de corrida. Temos um grande grupo de corrida a caminho aí. Boa sorte, Sabine. Isso. Não, e na verdade, assim, tô para contar para vocês também que o Tauro, por exemplo, foi meu colega de revezamento já em corrida de rua.
Lembra, tava lá em Ah, Caxias, lembra? aham, Viveu? ganhamos algumas provas. Ô, Sabine, ganhamos algumas provas por aí, Ah, hein? é, na verdade. Isso também em Porto Alegre, Porto lembra? Alegre, Fizemos Bento muita, Gonçalves. muita. Bah, fomos Isso, era parceiros em Bento, várias provas exatamente. aí. Era muito legal, que época bacana. Eu tenho as fotos disso tudo, uma hora vou te mandar, vou te mostrar. Ô, Sabine, vamos Sim. lá. Suplemento nutricional, Sabine. O que, que tu suplementava na época de atleta? Suplementa ainda? O que, que tu pensa a respeito? É importante? É, então, na verdade, no início da carreira ali, e até vou dizer assim, até os Jogos Pan-Americanos, até aquele momento ali, eu não tinha, era zero suplementos, realmente zero suplemento. É, eu comecei a inserir a suplementação, na verdade, se eu não me engano, em 2011, mais ou menos por ali, que eu me lembro que foi o ano que eu mais competi. Eu acredito que eu tenha feito 15 provas de obstáculo, quando é sabido que o máximo indicado é justamente a metade disso, mas Sim. aqui foram muitos campeonatos, foi campeonato mundial universitário, foi o próprio Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, e ali eu já, assim, já vinha sentindo um cansaço muito grande, e eu conversei com um nutricionista, no caso, naquela época ainda, que atendia vários atletas da seleção brasileira lá no Rio de Janeiro, e aí eu comecei a suplementar, na verdade, para aguentar que o ano fosse um pouco mais longo, porque geralmente, me lembro assim, dos principais campeonatos terminarem em agosto, e aquele ano, os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara foi adiado para outubro. Então, foi o Tá. momento em que eu busquei essa ajuda. Me lembro que eu estranhei bastante no momento, assim, vamos dizer assim, eu nunca fui muito de adepta, assim, a sabores estranhos ou coisa assim. Naquela época, vou dizer pra vocês que usam suplementos hoje em dia, e whey e tal, gente, vocês agradeçam os maravilhosos sabores de hoje em dia. Mas É, quem tomou whey protein há muitos anos atrás, minha Nossa Senhora, chorava para aminofluid, tomar. desgraça. Exatamente. É uma É. desgraça, não tem noção. E aí, Ah, na verdade, a partir daquele momento, eu comecei a utilizar alguma suplementação, me lembro de utilizar alguns pré-treinos, eventualmente, em treino de pista, e whey, quando fosse necessário, de acordo com a dieta que ele passava, mas não é algo assim que eu acredite assim, ó, né, não sou especialista na área nem nada, mas não acho que seja o fundamental. E eu sou bem do pensamento que se deve comer e treinar, e daí realmente, se tu não consegue fazer alimentação, porque tu trabalha, por algum outro motivo, sim, né, a suplementação vem ajudar. E hoje em dia, cada vez mais moderna, né, cada vez mais. E claro, eu falo isso porque eu corro e sempre corri de pequenas distâncias. Obviamente que quem corre meia maratona, maratona, se faz necessário todo esse aporte, sem sombra de dúvidas, né? Então, sempre é bom buscar alguém que realmente entende da área. mano, é o que eu ia falar, né, Sabine? Aí lá vai o fulaninho ver o Sabine falando, vai lá na loja de suplemento comprar, né? Vai lá comprar, o que nem diz o Éder, vai comprar albumina. Gente, não façam isso. Consultem com o Nutra, tem pessoas especializadas nisso para lhes orientar. Sabine, mais perguntas? Começaram a surgir as perguntas aí. O Alex perguntando se tu ainda. O Alex comentou, né? O Alex aí, acho que é de Santa Cruz, se tu tem saudades dos treinos da gruta. Deve ser algum treino que vocês faziam lá, possivelmente lá em Santa Cruz do Sul. Ahn, o Urbano fez uma pergunta aqui. Como é que era o treino de força? Como é que funcionava o treino de força para ti? O que tu fazia na academia? Como é que era a tua rotina? Tá, então primeiro respondendo lá da gruta, sinto saudade em partes, né? Porque para chegar na gruta tinha uma subida razoável e eu nunca fui muito boa na subida, justamente por ser uma atleta de pista. Nas provas de rua era onde era uma catástrofe para mim. Realmente era a parte mais difícil, mas claro, a gruta tem todo o seu charme e faz parte da nossa história, então sim, com certeza. Quando puder, eu vou para lá de novo correndo. É, Agora aumenta a quilometragem se eu sair correndo de casa, então quem sabe quando eu estiver um pouquinho mais treinada, eu volte a dar uma volta por lá. Ah, por isso que foi toda maliciosa a pergunta, porque disse, é uma desgraça, o problema é chegar na gruta. Entendi. Exatamente, é porque a gruta fica no final de uma subida. O pessoal já conhece, né? É só falar do treino da Claro, gruta, o pessoal já foram na maldade. já dói só de pensar. Excelente. E sobre os teus treinos de força, Sabrina, como é que funcionavam? Na verdade, assim, ó, na época ali mais dos Jogos Sul-Americanos ou anteriormente a isso, também se tinha pouca informação sobre treinamento de força para corrida. Nós estamos falando isso, né, de mais de 10 anos atrás. As coisas melhoraram muito, o nível de informação, né, de conhecimento, de tudo mais, nos últimos anos. Então, naquela época, nós fazíamos realmente o básico.
Não colocávamos muito peso nem nada, era realmente para manutenção. Era um dos primeiros treinos que nós realizávamos na semana. Eu fazia apenas um treinamento propriamente dito dentro da academia, né, com máquinas e tal. Os outros treinamentos de força eram, vamos dizer assim, livres. Fazia técnica de corrida, por exemplo, skipping com peso nas costas, fazíamos exercícios isométricos. Então, nesse modelo assim, a academia, propriamente dito, era realmente uma vez por semana com aparelhos. Então, mas isso realmente também era uma época que nós treinávamos muito mais corrida do que força, né? Não se tinha também um pote tão grande de informação como tem hoje em dia. Então, eu acho que até isso vem a favorecer os atletas do momento, né? Que bom que a gente pode estar utilizando mais informação no momento. Excelente, Sabine. Legal, obrigado por esclarecer todas essas dúvidas que vai tirando, vai desmistificando um pouco também. E também, assim como o treino de força, tu falaste, né? Que, pouco peso, também se tu for pegar a literatura hoje em dia, for pegar a metodologia, já vê que os caras pegam um pouco mais de peso, colocam um pouco mais, fazem um pouco mais de força. Aquele negócio, faz mais força, faz mais peso, fica encurtado, fica travado. Muita coisa acabou ficando de lado também com o passar do tempo. Acho que é importante a galera se orientar, se informar quanto a isso. Recebi uma informação, se atualizando, né, Paulo? Sempre, não, exatamente, porque sempre surge alguma informação nova, né, Sabine? Muitas coisas vão mudando, essa concepção de treino vai mudando, algumas coisas vão se mudando. Tem coisas que acabam ficando meio fixas, mas muitas outras acabam alterando. O Queiroga, professor lá, nosso presidente da FUS, Federação Universitária do Queiroga. Grande Queiroga. Um abração. E ele lembrou que tu ainda é a recordista universitária brasileira na Universidade dos Treinos com Obstáculos. É mais um recorde na lista, né? Dos tantos outros que a Sabine tem. O Queiroga é um cara fantástico. Fico feliz. Então, Queiroga fez muito pelo esporte universitário de todo. Batalhou muito, verdade, sem dúvida. Deixa eu ver aqui, tinha mais uma... a Arone perguntou se tem algum treino que tu não gostava de fazer. Tinha algum treino que te gostava muito, assim? Tinha. Geralmente os treinos que envolviam mais força. Por exemplo, tiros na subida, né? Pra mim era muito difícil. Porque realmente eu era um pouco mais fraquinha, mais magrinha e tudo. Então tinha essa dificuldade. E os tiros, como eu falei, por exemplo, puxando alguma coisa. Ou paraquedas, ou pneu, né? E aí eram treinos assim que acabavam comigo, com a minha autoestima, com qualquer coisa, porque eu me lembro que qualquer ser humano, até a senhora saindo do mercado com a sacolinha, passava por mim na subida, eu correndo e não tinha jeito, era uma catástrofe. Então, se queriam me ver desanimada no final do dia, era no dia que eu tinha feito esse tipo de treino. É sensacional. Pra quem não conheceu, a Sabine era muito magrinha, assim, ela é toda magrinhazinha, que eu imagino que era realmente fazia muita força. Sensacional. Muito bom. Se tinha o vento contra, e daí não tinha jeito mesmo. Isso é muito bom, muito engraçado isso. O Chumbinho Zanotto perguntou com que idade especificamente tu começou no atletismo? Na minha primeira prova eu corri com 12 anos, né? Aí eu fiquei durante 2 anos só correndo provas de rua. E com 14 anos, então, eu comecei a participar das provas de pista, que foi quando a Universidade de Santa Cruz se filiou e aí a gente pôde começar a participar de provas de pista. 12 anos, que legal. E, na verdade, eu quero contar uma história aqui, se o Tauro me permite. Claro, permito sim. Talvez ele não lembre, mas que marcou profundamente a minha vida. Tu é a convidada, conte. Bate, apavorou agora, né, Tauro? Eu quero ver um gelo agora, mas vamos lá. Qualquer coisa eu cancelo aqui, tem um encerrado aqui. Tá. Não, assim, eu me lembro, assim, durante os primeiros 2 anos, então, como eu contei já, eu só participei de provas de rua. E em 2001, então, né, eu comecei a participar de provas de pista. E eu me lembro bem que quando eu fui participar do primeiro campeonato, acredito eu que era um campeonato menores, o Jorge me inscreveu, então, nas provas que teoricamente seriam as minhas, 1.500 metros rasos, 3.000 metros rasos, e não me colocou na prova de obstáculos. E lembro que eu competi esse campeonato e me classifiquei, fui pro Campeonato Brasileiro. Chegando lá, eu vi as meninas pela primeira vez correndo prova com obstáculos e tudo, e aquilo me encantou de uma maneira que eu falei, não, é isso que eu quero correr, eu quero sentir a água batendo, eu quero me divertir enquanto eu corro. E aí eu voltei para o Rio Grande do Sul e comentei com ele, olha, professor, eu quero muito correr essa prova que tu salta e tudo e tal. E ele disse, olha, na verdade, não acho que tu tem condições físicas para isso, talvez, né? O obstáculo exige uma força, exige impulsão e tudo, e nós não trabalhamos isso, e no momento talvez não fosse mais adequado.
E aí eu enlouqueci, me lembro que nós estávamos numa competição lá no Unicinos, que era um torneio de preparatório para Troféu Sim. Brasil, para conseguir marcas. E me lembro de falar para o Jorge, ai, olha, professor, vai ter então a prova de obstáculos, me coloca, por favor, e tudo. E ele disse, não, não vou te colocar. E eu sempre fui muito obediente a ele, mas naquele momento me deu uma louca e eu resolvi escondida me inscrever, trocar a prova. Cheguei lá me lembro, acho que era a Sarinha e tudo, tava lá anotando e fazendo as provas, as confirmações, e falei, olha, o meu treinador, o Peçanha, pediu para me trocar de prova. Olha que horror. Pediu para Não trocar de acredito. prova, me inscreve. Me inscreve, por favor, no obstáculo. Ele pediu. Ela disse, ah, tá, se ele pediu, então eu vou te trocar. E me colocou no obstáculo. E Meu Deus. logo em seguida já chamaram pro obstáculo. E eu entrei. Quando estavam as meninas, assim, em fila, entrando na prova, o Jorge olhou e falou assim, Sabine, sai daí, tu entrou na prova errada. Eu falei, não, eu não entrei na prova errada. Na verdade, eu me inscrevi no obstáculo. Como é que eu corro isso agora? Isso dentro da pista já. E ele disse, agora tu se vira. Eu não vou te ensinar. Não quis correr, agora tu aprende. E aí o que aconteceu foi que logo no começo da prova, obviamente, tinha os obstáculos, eu saltei e tudo. E no primeiro fosso com água, eu não fazia ideia de que poderia tocar no obstáculo e saltar sobre o fosso. A minha impressão é que se eu tocasse no obstáculo, eu seria desclassificada. Sabia. E foi o que aconteceu. Tu imagina então, com 14 anos de idade, passei o obstáculo do fosso direto, caí lá dentro, não sei como eu não morri afogado ou algo do Não tipo. acredito, Sabine. Do céu. Exatamente, passei direto. E aí o Jorge só falou assim: ah, deixa ela. Ela viu que não é assim, na próxima volta ela vai pisar no obstáculo. E ele não me falou nada, e eu continuei, fui, passei mais um fosso direto. E no Sabine. terceiro fosso, alguém que, com bom coração, acho que teve pena daquela menininha e começou a gritar: pisa no obstáculo, para que eu pudesse saltar o fosso. E essa pessoa tá aí, rindo com vocês, é o nosso querido Tauro, então. E naquele momento eu fiz o primeiro índice pro Troféu Brasil. E Ai, ali, que então, fantástico. História. Que se história. entrou a Que prova de bom, legal. obstáculos na minha vida. Atrevida, né? Mas bem sucedida. Melhor do que, né? O resultado não poderia ser Às vezes melhor, a né? gente tem que trabalhar um pouco com a intuição, né? É, que nem diz o Fernando agora, às vezes tem que desobedecer o treinador. Olha que desaforo, o Fernando falando é uma indireta por Urbano, é uma indireta por Urbano que está assistindo também a live. A Cris aí dizendo para Tá ti, ela bom. te mandou um recadinho dizendo que vai ter mais rodagens aí em Santa Cruz, já te intimou aí, Sabine. A Já tem, rodagem das mamães, tá bom? já tem parceira para rodar em Santa Cruz aí. De rodagem de, pô, parceria de peso, hein? Não dá para tirar uma É, foto não dá pra dessa. brincar com Não, não, elas. não, uma Não dá pra foto dessa não brincar. carrega, a foto fica pesadíssima, né, gente? Tu e a Cris na mesma foto, não vai carregar a foto. Ô, Sabine, fiquei curioso aqui. Falaste, né, do teu volume para as provas aí. Lembrando, nós temos aí, pessoal, mais 7 minutinhos, tá, galera? 6 minutos e meio, na verdade. Lembrando que assim, falaste do teu volume de 12 km para as provas de 13, eu fiquei pensando, pô, e para aquele teus 34 e 15, Sabine, já tinha mais bagagem, já estava com mais tempo de treino, como é que foi essa? Tu deve ter migrado, deve ter subido um pouco o volume. E aí, quando chegou para as provas mais longas, como é que funcionou para ti? O que mudou na dinâmica de treino? Mudou a dinâmica de treino? O que mudou? É, na verdade, não necessariamente, assim. Eu utilizava essas provas de rua, na verdade, como parte do treinamento para as competições de pista. Então, eu me lembro que nós tínhamos uma base bem interessante de que se eu tivesse correndo bem um 10 km na rua, eu estaria correndo bem sim um 3.000 com obstáculo na pista. Porque me servia muito como padrão, assim, ter essa referência, né? Me servia muito como referência realmente. Quando eu estava competindo bem, uma prova com maior quilometragem, por consequência, eu estava competindo bem o obstáculo. Então, na verdade, foi ao longo dos treinamentos, não foi mudado nada para fazer essa marca, na verdade, mas talvez, eu me lembro que foi em setembro, era uma época de setembro, então, na verdade, já tinha toda a base de treinamento do ano todo, né? E aquele foi realmente o meu melhor 10K. Então, na verdade, ele só fez parte de uma preparação para a competição. Então, acredito até eu que, inclusive, foi antes dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, que foi em outubro. Nós utilizávamos bastante as provas de rua como um treinamento de luxo, vamos dizer assim, para as provas de pista. Ah, fantástico, E né, uma coisa Sabine? interessante também em relação a isso é que eu percebia, por exemplo, que realmente, se eu estava competindo bem as provas longas, como 5.000 metros, eu competia bem os obstáculos. Se eu fazia boas marcas no 1.500, não era referência.
Então tinha toda uma lógica de estrutura de treinamento, de questão de resistência, né, aeróbica e tudo mais. Tu vê que eu fico pensando, né? O 10 km para 13,25 por quilômetro, galera. Foi parte da preparação. Ela não estava se preparando especificamente para essa prova. Aí a moça vai lá e me roda 13,25 por quilômetro. Só para, né, para poder ficar preparada para os 3.000. Pensem, minha gente. Aí se a gente for parar para pensar de uma forma assim, né? Colocar a cabeça no lugar, se a Sabine resolve se preparar especificamente para um 10.000, na minha ignorância, um 33 saía, um 34,16 não se preparando, né? Porque possivelmente, como tu mesmo falou, não baixou volume, não aumentou volume, foi especificamente para os 3.000, e aí me sai um 34,16. Galerinha, meteu o negócio a vocês verem, a Sabine não é fácil, gente. Sabine, tu recebeu uma intimação, só para te avisar, o Chumbinho já te intimou, o Chumbinho tá bem ativo na nossa live aqui. Ele, assim que passar essa quarentena, ele te aguarda numa palestra, já estou te intimando ao vivo aqui para te não escapar, depois ele que te chame aí para conversar, uma palestra para 40 crianças do projeto lá em Veranópolis da SAMEV, então tu está... bem bacana, gosto bastante de conversar com a criançada. É excelente, né, Sabine? Que bacana, né, a gente poder ser referência, ser exemplo ainda mais para essa criançada que vem aí logo depois, né? Até pelo risco, principalmente, eu acho que se a gente conseguir tirar essa criançada no risco social, nossa vida tá ganha, o dia tá ganho, né? O Renan dizendo que esse 10 km já me serve também, serve. Ô, Renan, esse 10 km para 34,16 serve para muito homem aqui no Rio Grande do Sul, hein? E eu não tô exagerando, serve para muita gente aqui. Pô, fantástico, altos depoimentos, revelações, fui surpreendido com um depoimento fantástico da Sabine. E com isso, Sabine, quero te agradecer demais, né, a tua participação aqui conosco hoje, agradecendo também a todo mundo que esteve em algum momento, passou aqui na live, prestigiou, mandou um beijo, um abraço para Sabine, deixou um recadinho para nós. Lembrando, galera, papo corrido, Robson, e quem me dera esse 10 km, não, Robson, é para um monte de gente, não é só para ti, tu não é exclusivo com isso aí. Lembrando que a gente tem logo depois, pessoal, a gente sobe para o YouTube esse vídeo. Quem não teve a oportunidade de ver na íntegra, vai lá, prestigia, assina o canal, fica por nas notificações e nos acompanha. Sabine, parabéns, sucesso, obrigado por estar aqui conosco hoje, contar um pouco da tua vida, da tua história. Antes disso, a Júlia Dalcin, minha amigona aqui de Canoas, deixou um abraço para nós. Obrigado, querida, por prestigiar. Sabine, temos aí 2 minutinhos e meio para conversar com a galera. Não, eu que agradeço, Tauro, na verdade, pelo convite. Eu já dei umas espiadas também nas lives anteriores, muito bacana rever todo o pessoal e histórias até mesmo que a gente não conhecia, né? Porque essa vida tão corrida e tudo, a gente acaba não se encontrando para poder conversar e colocar todo o assunto em dia. Então, fiquei muito feliz. Eu acho muito bacana realmente o programa e toda a forma com que tu sempre abordou, né? O esporte, a corrida e tudo mais. Agradecer todo o pessoal que participou também, né? Que dá um oizinho e tudo, a gente sabe como é. Às vezes é corrido o dia a dia para a gente poder parar um pouquinho e escutar um pouco sobre esporte e tudo mais, né? Então, realmente fico bastante feliz pela oportunidade, tá? Agradeço, Sabine, demais. Galera, aguardo vocês, temos novidades. A partir de hoje, mais tarde, eu já vou fazer uma divulgaçãozinha dos nossos próximos episódios aí, do que vem pela frente. De antemão, desejo a todos uma ótima noite e um grande abraço. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau, Sabine. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Beijão para todo mundo. Valeu.